Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um especial Informação. Este quarta-feira estamos de novo para levar até si este programa que vai durar até às 8 da noite. Depois, mais tarde, se tiver alguma pergunta para colocar, pode fazê-lo em espaço de linha aberta. Vamos agora para a atualidade. Um atirador feriu esta quarta-feira a tiro várias pessoas numa escola secundária no estado norte-americano do Texas, anunciou a polícia a meios de comunicação locais. A estação NBC disse que houve múltiplas baixas neste tiroteio. Um atirador feriu esta quarta-feira a tiro várias pessoas na escola secundária de Timberview, no estado norte-americano do Texas, anunciou a polícia e meios de comunicação locais, que adiantaram ainda que houve múltiplas baixas no tiroteio. Pelo menos 2 pessoas foram feridas e a polícia está ativamente à procura do suspeito, referiu o presidente da Câmara da cidade. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Arlington disse que os agentes responderam a um tiroteio na escola, mas que não podia confirmar se havia feridos. O Departamento de Polícia disse no Twitter que os agentes estavam a fazer uma busca metódica e que estavam a trabalhar em estreita colaboração com outras forças de segurança. A autoridade escolar local referiu que estudantes e o pessoal da escola estavam trancados na sala de aula ou nos gabinetes, segundo a agência de notícias Associated Press. A escola faz parte da área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Entretanto, obtivemos notícias recentes que este atirador já foi detido pela polícia, tem 18 anos de idade, é um afro-americano que teve esta loucura de ferir várias pessoas nesta escola, como tiveram a ocasião de verificar na peça que o Ricky Durães fez para nós. Bem, o presidente francês e o secretário de Estado norte-americano reuniram-se ontem para conversar sobre uma potencial cooperação no Indo-Pacífico. Anthony Blinken responsabiliza a Covid-19 e as alterações climáticas pelo aumento das disparidades entre países ricos e países pobres. Por um mundo menos desigual, o secretário de Estado norte-americano está em França para uma reunião da OCDE, lado a lado com os países mais desenvolvidos à escala global. Depois de um encontro em Paris com o presidente Emmanuel Macron para fortalecimento de relações diplomáticas, Anthony Blinken mostrou-se disposto a encontrar soluções para o resto do planeta. A Covid-19 e as alterações climáticas, afirma, estão a aumentar as disparidades entre nações ricas e pobres e é preciso agir. Todos nós temos alguma responsabilidade por isto. Durante décadas, os nossos países-membros mediram o sucesso económico principalmente em termos de aumento do PIB e dos mercados bolsistas, que não refletem a realidade de milhões de famílias trabalhadoras. Pelo contrário, o nosso crescimento sem precedentes tem sido frequentemente acompanhado pelo aumento da desigualdade. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico reúne até esta quarta-feira em Paris cerca de 140 países. Do encontro, esperam-se medidas para impedir o desvio de lucros para paraísos fiscais. Outro ponto na ordem de trabalhos é a definição dos detalhes técnicos que vão permitir a tributação histórica de 15% sobre as receitas das multinacionais a partir de 2023. A França pede à União Europeia mais firmeza e voltou a ameaçar o Reino Unido com um corte no fornecimento de energia em Jersey, na ilha do Canal da Mancha. O governo britânico parece estar decidido a violar o acordo comercial pós-Brexit ao recusar insistentemente o acesso de pescadores franceses às águas britânicas. França pediu à União Europeia para ser mais firme com o Reino Unido no que diz respeito às licenças de pesca. O acordo pós-Brexit prevê que os pescadores europeus possam continuar a pescar em algumas águas britânicas desde que tenham uma licença. No final de setembro, a ilha de Jersey recusou 75 pedidos de embarcações francesas. Esta terça-feira, o primeiro-ministro Jean Castex lembrou que Bruxelas deve zelar pelo respeito dos termos do acordo. É a Comissão que deve veiller ao respeito do termo do acordo. Je le dis aussi. Na Assembleia Nacional, sublinhou que a Comissão Europeia deve assegurar que os termos do texto são respeitados. Disse que a Comissão está a agir, mas deve fazer mais
e assegurar que o Reino Unido respeita os compromissos que assumiu. As autoridades britânicas alegam que os barcos rejeitados não forneceram provas de que trabalhavam nas águas britânicas antes do Brexit. O secretário de Estado francês das Relações Europeias disse que nos próximos dias vão ser tomadas medidas a nível europeu ou nacional de pressão sobre o Reino Unido e deixou no ar uma ameaça no campo da energia. O Papa Francisco, por sua vez, admitiu que sente imensa dor pela pedofilia na Igreja Católica. O Sumo Pontífice agradeceu a coragem em denunciar estas ações. O Sumo Pontífice da Igreja Católica assumiu uma imensa dor e revelou gratidão pela coragem das denúncias que permitiram identificar mais de 330 mil crianças vítimas de pedofilia num escândalo que afeta o clero em França. Após a reação do Papa Francisco ao escandaloso relatório agora divulgado, na Arquidiocese epicentro deste escândalo, o novo arcebispo de Lyon foi o porta-voz da Igreja Francesa. Este relatório deixa-me revoltado, enojado e escandalizado. As vítimas que conheci ajudaram-me a perceber o trauma destes horríveis atos. Tenho vergonha do que se passou, destes atos inqualificáveis, mas também da forma como estes assuntos foram tratados. Estes números aterradores mostram que no passado a Igreja falhou ao querer gerir internamente estas questões. O relatório especifica, entre as vítimas, pelo menos 200 mil crianças foram abusadas por padres ou outros membros da Igreja. Uma das vítimas, André Poulot, tinha 12 anos quando foi abusado. Para ele não é possível ter sofrido o que sofreu e que ninguém tenha dito nada. Vítima de abuso entre os 13 e os 13 anos, Nounou Couturier mostra-se feliz agora por ter sido ouvida pela investigação e sente que finalmente existe. A Comissão Independente responsável pela investigação diz que 1 em cada 10 pessoas em França alega ter sido vítima de violência sexual em criança. Para o porta-voz da investigação, indemnizar as vítimas não é uma dádiva, é um dever. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o crescimento da economia mundial será ligeiramente mais fraco do que o esperado este ano. Em cima da mesa está a preocupação com as desigualdades entre países e com os mais pobres afetados pela falta de vacinas. O Fundo Monetário Internacional está a prever um crescimento económico menor do que o esperado para 2021. A diretora-geral do FMI culpou a pandemia e as variantes da Covid-19 por estas novas previsões económicas. Kristalina Georgieva diz que a prioridade número 1 agora é lutar contra a pandemia e, com isso, expandir a vacinação para proteger a economia mundial. A diretora-geral do FMI disse ainda que é preciso que o mundo esteja preparado para situações futuras do género e alertou para um aumento dos preços dos alimentos e da energia, preços que pressionam as famílias, que levaram um tombo nos rendimentos. Em julho do ano passado, o FMI reviu em alta a previsão de crescimento económico, 6% para 2021. A variante Delta trocou os planos e deu um golpe às previsões. A Organização Mundial de Saúde acaba de fazer um anúncio inédito. Foi aprovada pela primeira vez na história uma vacina contra a malária, uma doença que mata milhares de pessoas todos os anos. A Organização Mundial de Saúde acaba de fazer um anúncio inédito. Foi aprovada pela primeira vez na história uma vacina contra a malária, uma doença que mata milhares de pessoas todos os anos. Através do Twitter, a Organização Mundial de Saúde anunciou recomendações porque muitos esperam há anos a primeira vacina contra a malária, uma doença parasitária transmitida pela picada do mosquito Anapós. A vacina, aprovada esta quarta-feira, chama-se RTS-S, AS01, da farmacêutica GlaxoSmithKline, cujo nome comercial passará a ser Mosquirix. Em abril deste ano, mais de 650 mil crianças no Ghana, Quênia e Maui ficaram mais protegidas contra a malária após receberem a primeira vacina contra a malária no mundo, administrada nos últimos 2 anos através de um programa piloto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, este projeto piloto permitiu a administração de mais de 1,7 milhões de doses desta vacina,
que, quando adicionada às intervenções de controle da malária, atualmente recomendadas, tem o potencial de salvar dezenas de milhares de vidas por ano, referiu à data a Organização Mundial de Saúde, que hoje, após reunir os órgãos consultivos mundiais, decidiu recomendar a mesma para uma utilização mais ampla da vacina. Pronto, e quem esteve nos territórios, antigos territórios portugueses no ultramar, e sobretudo quem serviu nas Forças Armadas, deveria ter sido vítima também desta malária, como eu. É uma doença, digamos, é a picada do mosquito que obriga pelo menos a 5 dias de delírio, febre, praticamente em estado de coma, e que tem, de facto, possibilidades de poder matar gente. E mata, sobretudo em África, dezenas de milhares de pessoas todos os anos. E depois ainda tem este problema, é que a malária se pode manter no decorrer de vários anos após a pessoa ter contraído esta doença. Esperemos que esta vacina, que foi descoberta também numa altura em que se investiga a questão da Covid, possa vir a ajudar, pelo menos, os países africanos a conter este terrível mal. A Associação Internacional de Transporte Aéreo acusa os países de manterem restrições desnecessárias. Restrições essas que vão custar ao setor 40 mil milhões de dólares e que estão a atrasar a recuperação. A Associação Internacional de Transporte Aéreo acusa os países de manterem restrições desnecessárias ao transporte aéreo, restrições que vão custar ao setor, gravemente afetado pela pandemia, 40 mil milhões de dólares este ano e que estão a atrasar a recuperação. O diretor-geral da IATA realça que as pessoas querem viajar. 86% esperam viajar nos 6 meses a seguir ao fim da crise, mas o que aqueles que viajaram nos dizem é que as regras são muito complexas e a papelada muito onerosa. Na primeira Assembleia, desde que a Covid-19 atingiu o setor, as 290 companhias aéreas que integram a IATA pediram o fim das restrições para os passageiros vacinados e protocolos de saúde comuns nas fronteiras. O diretor-geral da IATA não compreende o facto de os europeus ainda não poderem viajar para os Estados Unidos. E concluímos também que, afinal, em relação a esta notícia, há apenas uma companhia aérea americana que não está de acordo com a vacinação total de quem viaja domesticamente neste país. Portanto, todas as companhias aéreas neste momento nos Estados Unidos, com exceção de uma, neste caso a Delta, obedece ou vai obedecer a esta ordem de vacinação obrigatória para quem viaja no sistema doméstico norte-americano. No internacional poderá continuar a existir a vacinação ou o teste com 72 horas de validade. Um requerimento para a vacinação anti-Covid de professores e outros funcionários de escolas públicas entrou em vigor esta segunda-feira no estado de Nova Iorque. Os opositores à obrigatoriedade de vacinação contra a doença provocada pelo SARS-CoV-2 protestaram nas ruas da cidade. E um grupo chegou mesmo a insurgir-se com violência, como estão a ver, contra um posto móvel de testagem à Covid-19. Vão verificar nas imagens a seguir que a própria polícia não intervém diretamente em conter. Aqui estão os agentes da polícia, não contém, portanto, não deteve ninguém e apenas verificou, apenas a observar aquilo que se estava a passar. Uma manifestação que não tem muita gente, mas que acabou com esta prova de violência contra um centro de testagem e de vacinação aqui na cidade de Nova Iorque. Uma coisa que não deveria acontecer. Portugal somou nas últimas 24 horas 500 novos casos e 4 mortes relacionadas com a Covid-19. O índice de transmissibilidade não sofreu alterações desde a última atualização. Já a taxa de incidência desceu ligeiramente. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 4 mortes e 500 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 349 doentes, mais 3 face a ontem. Nos cuidados intensivos estão 60 doentes, menos 2 do que na terça-feira. Por regiões, o Norte soma 183 infecções e 2 mortes. O Centro conta com 46 infectados e 1 óbito.
Segue-se Lisboa e Val do Tejo, com 158 novos casos. O Alentejo registra 49 contágios. O Algarve contabiliza 46 casos e um morto. Nos arquipélagos, os Açores somam 12 infectados e a Madeira conta com mais 10. A taxa de incidência desceu e é de 90,5 a nível nacional e de 90,9 no continente. Já o RT, ou Índice de Transmissibilidade, manteve-se e é de 0,91 a nível nacional e de 0,90 no continente. Notícias hoje divulgadas dizem que a Covid-19 em Portugal está, neste caso, a ser combatida com eficiência. Mas a zona do país que tem menos vacinados é a região do Algarve. Hoje, o responsável pelo sistema de vacinação em Portugal disse que há uma explicação para isto. São os tais 75% que o Algarve tem de gente vacinada, quando o norte do país tem, por exemplo, 87% e várias regiões do país estão na média dos 83% a 85%. A razão é que no Algarve também há estrangeiros que não se encontram neste momento na região, que estão na Alemanha ou na Inglaterra ou na França e que não estão, de facto, registados para serem vacinados em Portugal. E essa é a razão porque o Algarve continua a ser a região do país com menos gente vacinada. A Madeira, e foi mencionada há pouco, atingiu os 82% da população residente com a vacinação completa contra a Covid-19, tendo sido administradas, até ao passado domingo, um total de 383.103 vacinas na região, informou hoje o Governo Regional. Segundo os dados recolhidos à data de 3 de outubro, através da Plataforma Nacional de Registros e Gestão de Vacinas, 82% da população residente tem já a vacinação completa e 83% com pelo menos uma dose. Portanto, está dada a explicação em relação ao Algarve, está também dada uma retrospectiva geral do que está a acontecer em Portugal em relação à Covid, mas em relação à Madeira também, e os Açores também não estão mal. Mas há uma outra situação que convém salientar, porque há tempos atrás dissemos que os vistos gold estavam a ser difíceis em Portugal, e é verdade, mas Portugal continua a apostar nos vistos gold, apenas com a condição de a residência que um estrangeiro adquira em Portugal seja localizada em qualquer região do país, com exceção de Lisboa, Porto ou Algarve. Os requerentes deste visto têm obrigatoriamente de passar 2 semanas em cada 2 anos em Portugal e terão direito a um passaporte português que lhes permite viajar pelo espaço Schengen. O preço do visto ronda um investimento de cerca de €500 milhão. Portanto, estamos a falar dos vistos Gold, como sabe, são de facto vistos que, como toda a gente sabe, foram suspensos durante algum tempo, mas que a partir de agora já podem ser de novo reativados, com exceção das 3 localizações que eu tive o cuidado de referir. Temos connosco o Dr. Nelson Trezo, e eu estou a vê-lo ali, que nos vai falar sobre os impostos e, como foi prometido, das mais-valias e ainda sobre a condução com carta de condução americana em Portugal. Nelson. As mais-valias têm a ver com o recebimento de tornas no âmbito de uma partilha entre herdeiros ou a venda posterior desse mesmo imóvel que fazia parte da herança. Importa dizer que a declaração de rendimentos tem de dar entrada forçosamente até 30 de junho e o pagamento do imposto que for liquidado, ou seja, que for apurado, até ao dia 31 de agosto. Se deixarem passar estes 2 prazos, principalmente o primeiro, há lugar a coima, mas podemos tardiamente entregar essa declaração de rendimentos. Agora, se for no âmbito de tornas, o sujeito passivo, neste caso o contribuinte, não pode juntar nenhuma despesa. Porquê? Porque recebeu tornas, recebeu dinheiro dos irmãos ou dos sobrinhos ou de quem quer que seja para que ele ficasse com o bem. Aí não pode imputar despesas. Se for uma venda, já pode imputar despesas. Se fez obras no imóvel, se teve uma agência imobiliária a intermediar um negócio, se a questão do imposto de selo e do IMT que pagou, etc. Ou seja, essas despesas já poderão ser imputadas e, claro,
isso reduzirá o montante do imposto a pagar. E depois há outra situação, já falámos aqui no passado, mas que não quero mais repetir. Se a pessoa for residente em Portugal, paga menos. Se for residente nos Estados Unidos, paga mais. Explicando melhor, se tiver um cartão de cidadão com uma morada portuguesa, paga menos. Se tiver no cartão de cidadão uma morada americana, paga mais. A tributação é superior. Portanto, neste caso em concreto, vale a pena ter morada em Portugal. Nelson, mas há uma coisa que eu gostava de perguntar. O português que faz income taxes nos Estados Unidos tem obrigatoriamente de trazer documentos que provam o pagamento dessas mais-valias para adicionar ao preenchimento dos formulários de income taxes aqui nos Estados Unidos, não é verdade? Ajuda com certeza, mas não pode haver dupla tributação. Ora, aí está. Já pagou em Portugal, não vai pagar novamente nos Estados Unidos. Quer dizer, não pode haver aqui dupla tributação. O contribuinte não pode ser penalizado duas vezes. Já pagou em Portugal, não vai pagar nos Estados Unidos e vice-versa. Mas o que os advogados e os contabilistas dizem aqui é que se a pessoa vai fazer os impostos aqui, porque tem casa, porque tem negócios, tem que fazê-los aqui. Mas tem que trazer de Portugal uma prova de que pagou, ou de que recebeu, ou de que pagou impostos em Portugal, dos bens que tem em Portugal. Isto é um acordo. Claro que tem de ser provado. Tem de ser provado mediante documento. Claro. Documento apto a fazer esse tipo de prova. Pode ser um recibo, pode ser uma cópia da escritura, enfim, tem de haver suporte documental. E para haver suporte documental, e com esse suporte documental, diria, ou digo, é que depois vai tratar do income taxes aí na América. Pronto, e sobre as cartas de condução, já agora era uma promessa em que tínhamos feito, quanto tempo é que o residente nos Estados Unidos pode conduzir em Portugal com uma carta americana? São coisas diferentes, são coisas diferentes. Um cidadão português pode ter uma carta de condução americana, ou seja, não tem a portuguesa. E se estiver no uso dessa carta de condução americana, só pode conduzir em Portugal, ou seja, só está habilitado legalmente a conduzir em Portugal durante 90 dias. 3 meses, mas pronto, durante 90 dias. Okay. Passado esse período de tempo, tem de redigir um requerimento junto ao IMT para pedir a substituição da carta. E pedindo essa substituição, pode andar 2 anos com esse pedido. Se não fizer nada, ao fim desses 2 anos, obrigatoriamente tem de repetir o exame de condução. O que é uma situação, enfim, chata, é uma situação inconveniente. O que eu recomendo vivamente a todos os nossos compatriotas que tenham carta de condução americana é que troquem de carta. Ou seja, quando estiverem em Portugal e se querem passar muito tempo em Portugal, então troquem de carta. Foi o que eu fiz. Eu tenho a carta americana e tenho a carta portuguesa. Portanto, troquei a carta americana pela carta portuguesa. E agora tenho as duas. É preferível porque andam assim, legalmente habilitados a conduzir em Portugal. E é uma boa ideia. Muito obrigado a Nelson por esta informação. Voltamos a ver-nos na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Aliás, é importante nós referirmos a propósito deste assunto que foi tratado pelo Dr. Nelson Trezo, que as pessoas só podem conduzir com carta americana 3 meses em Portugal. Portanto, quem ficar 6 meses ou 7 ou 8 não pode conduzir mais do que 3 meses. Portanto, a ideia é trocar a carta de condução por uma portuguesa, portanto, já sabe, pode fazer isso, para poder conduzir entre os 3 e os 6 ou 7 ou 8 meses que fica em Portugal. Depois, quando assim fica com uma carta portuguesa e uma americana, quando vem para os Estados Unidos, conduz com a americana, volta a Portugal, pode conduzir com a portuguesa. Esta é uma explicação corretíssima. Também, para mencionar o facto, em relação aos impostos e sobre as mais-valias, ele referiu-se, o Dr. Nelson Trezo, não sei se isso gerou alguma confusão, que as pessoas devem pagar as mais-valias, portanto, fazer os seus income taxes, ou em Portugal ou nos Estados Unidos. Se por acaso os faz em Portugal, tem que trazer a documentação desse pagamento para adicionar ao seu formulário de income tax aqui nos Estados Unidos. E automaticamente é-lhe deduzido aquilo que pagou, portanto, entra como despesa. Por sua vez, não pode haver dupla tributação, portanto, não pode fazer impostos em Portugal, ou o IRS em Portugal e um IRS aqui nos Estados Unidos. Portanto, nós optamos
por fazer o IRS aqui nos Estados Unidos, trazendo de Portugal a prova de como pagou os impostos das mais-valias, e as mais-valias são, por exemplo, ter um andar alugado, ter uma casa rústica ou urbana alugada, ou ter um terreno alugado. Isso está tudo nas finanças, portanto, tem que pagar impostos sobre isso. Agora, o que eu não acho bem é que os imigrantes paguem mais impostos do que os portugueses que residem em Portugal. E também não acho bem que andemos durante o ano a dizer às pessoas para fazerem o cartão de cidadão com morada nos Estados Unidos, quando afinal de contas, se têm bens em Portugal, é melhor que tenha o cartão de cidadão com morada em Portugal porque paga menos. É uma contradição, mas é a lei. E a lei muitas vezes, nem sempre, é certa. Estudos recentes, veja bem esta notícia, revelam que os Açores foram habitados cerca de 700 anos antes da descoberta pelos portugueses. Um estudo internacional que contou com a participação de investigadores do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos dos Açores detectou presença humana nos Açores 700 anos antes da chegada dos portugueses. Foi revelado hoje, quarta-feira. Em comunicado, esclarece que o estudo reconstruiu as condições em que os Açores foram habitados pela primeira vez e o impacto que a presença humana teve nos ecossistemas do arquipélago. Uma das principais conclusões da investigação publicada na revista PNAS é que as primeiras evidências de presença humana nas ilhas foram detectadas 700 anos antes da chegada dos portugueses no século XV, nomeadamente à ilha de Santa Maria, em 1427, e às Ilhas do Corvo e das Flores, em 1452. O estudo sugere ainda, tendo por base diferentes simulações, para determinar as condições climatéricas que os primeiros colonizadores do arquipélago eram provavelmente oriundos do norte da Europa e que encontraram condições climáticas favoráveis para navegar em direção aos Açores no final da Alta Idade Média, devido à predominância dos ventos do Nordeste e ao enfraquecimento dos de Oeste. E as altas tecnologias e a ciência descobrem coisas fantásticas. O relatório divulgado esta terça-feira pela Global Coral Reefs denuncia que cerca de 14% dos recifes de coral de todo o mundo desapareceram entre 2009 e 2018. O estudo mostrou que os eventos de branqueamento dos corais, devido ao aumento da temperatura da superfície do mar, foram o principal fator da perda dos corais. O relatório divulgado hoje denuncia que cerca de 14% dos recifes de coral do mundo desapareceram entre 2009 e 2018 devido às alterações climáticas, sobrepesca ou poluição. O relatório do estado dos recifes do coral do mundo em 2020 fornece o quadro científico mais preciso até à data dos danos que o aumento da temperatura está a causar nos recifes de coral em todo o mundo, frisou em comunicado a organização, que utilizou dados recolhidos em 12 mil locais em 73 países. Entre 2009 e 2018, o mundo perdeu quase 14% dos corais nos seus recifes de coral, representando quase 11.700 km² de coral, uma quantidade superior a todos os corais vivos na Austrália. Embora os recifes cubram menos de 1% do fundo do oceano, são o lar de pelo menos 1/4 de toda a vida marinha, além de serem o habitat crucial e fonte de proteínas e medicamentos, acrescentou a organização. Segundo a organização, pelo menos 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo dependem deles para a alimentação e proteção contra tempestades e erosão. O estudo de 10 regiões de coral em todo o mundo mostrou que os eventos de branqueamento dos corais, devido ao aumento da temperatura da superfície do mar, foram o principal fator da perda de coral. Muitos recifes de coral em todo o mundo permanecem resistentes e podem recuperar se as condições assim o permitirem e se forem tomadas medidas imediatas. Uma parte é culpa do clima, outro da poluição, é a culpa nossa, obviamente, e também do plástico todo que nós lançamos para o mar e que até certo ponto causa prejuízos na atmosfera e no clima. É importante referir também, e agora uma notícia sobre a Rússia, porque uma atriz e um realizador de cinema, portanto o país de Putin,
viajaram esta terça-feira para a Estação Espacial Internacional com a missão de fazerem o primeiro filme do mundo em órbita. A atriz e o realizador terão 12 dias para filmar segmentos de um novo filme intitulado Challenge, no qual um cirurgião viaja para a Estação Espacial para salvar um tripulante que sofre um problema cardíaco. Eu quero ver. Filmes passados no espaço há muitos, mas um filme rodado no espaço com atores é algo até agora inédito. A proeza pertence a uma equipa russa que acaba de mandar para o espaço um realizador e uma atriz com o intuito de filmar cenas no cenário mais realista possível. Yulia Peresilde e Kim Shipenko partiram numa sonda Soyuz em direção à Estação Espacial Internacional, acompanhados pelo cosmonauta veterano Anton Shkaplerov. Preparámos-nos o melhor possível, tendo em conta o curto espaço de tempo que tivemos. De qualquer das formas, isto é uma experiência, por isso não digo que esteja com medo nem nada disso. Estou muito entusiasmada. Basta pensar que poucas pessoas puderam ir ao espaço. Agora temos essa oportunidade, não só de ir lá, como de fazer no espaço aquilo que melhor sabemos fazer na Terra. Ou seja, fazer cinema. Em Vesev, Desafio, Peresilde desempenha o papel de uma cirurgiã que precisa de viajar até a ISS para operar um cosmonauta. O filme é coproduzido pela Roscosmos, a agência espacial russa. E aquela menina vai lá acima, ou está a ir lá acima, para filmar e salvar, portanto, um cosmonauta que está com um problema de coração. Bem, mas eu vou-lhe dizer uma coisa. O homem ideal é mesmo um robô. O filme é novo, é de Maria Schrader e explora os conceitos de uma relação e também da felicidade. Veja. Comédia romântica com um toque de ficção científica. Para os críticos, o melhor do cinema alemão está de volta. No filme I'm Your Man, uma cientista durante 3 semanas vai viver com um robô projetado para ser o parceiro ideal. O ator britânico Dan Stevens faz o papel do homem perfeito em alemão. Havia tanto a fazer neste papel. Penso que mesmo em inglês teria sido um desafio intrigante. O facto de ter sido em alemão foi de certa forma um bónus, porque nunca tive acesso a um papel completo inteiramente em alemão. E certamente não num guião tão bonito como este. É doce, e estranho e engraçado, e também muito comovente e estimulante. Etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Maren Egert recebeu o primeiro prémio de interpretação sem género da Berlinale. Maria Schrader vai representar a Alemanha na corrida aos Oscars. Como seres sociais, podemos entrar numa relação com alguém que não partilha este universo e que é melhor do que nós em tudo? Podemos ter uma relação com alguém que não está vivo? Quem não está presente para nada mais do que para nos fazer felizes. Quem é realmente o ser humano 2.0? Quem é talvez uma pessoa melhor e mais civilizada do que nós? O Tom devia ser dotado de direitos humanos? I'm Your Man está a ser lançado nos Estados Unidos e já é exibido em muitos países europeus. Portanto, já sabe, se a senhora telespectadora é solteira e procura um namorado, já sabe que o homem perfeito é mesmo um robô, se o encontrar. Hein? Agora, a sério, muito a sério e com alguma tristeza. Morreu o padre Vítor Feitor Pinto, morreu esta quarta-feira, aos 89 anos. Estava há alguns meses a enfrentar problemas de saúde, depois de uma septicémia e de, no último ano, ter sido internado com Covid-19. Mudando-se criança com a família para Castelo Branco, Feitor Pinto entrou no seminário do Fundão aos 10 anos, dando corpo a uma vocação que bebeu muito nos exemplos de um tio padre e do próprio pai, que durante 73 anos foi vicentino.
Portanto, Portugal está até certo ponto de luto, na medida em que Feitor Pinto era um homem que nutria grande respeito, sobretudo pelo setor político, social, económico e até generalizado pelo público em geral. Chegamos agora ao espaço dedicado ao desporto, vamos falar sobre o que está a acontecer. 25 jogadores da Guiné-Bissau tiveram de receber tratamento hospitalar em Marrocos depois de terem vômitos e diarreias após o jantar de terça-feira, véspera do jogo, diante da seleção marroquina. Eles perderam por 5-0. Nas redes sociais, João Moreira Silva, adjunto da seleção guineense, explicou tudo o que se passou desde a noite de terça-feira, suspeitando de envenenamento. No entanto, as duas equipas, Marrocos e a Guiné-Bissau, vão ter que se encontrar outra vez para a semana no apuramento para o Campeonato do Mundo. Portanto, uma acusação grave de envenenamento, mas o que é certo é que a equipa de Marrocos ganhou por 5-0. Um grupo de 24 jogadoras da seleção de futebol da Venezuela acusaram o antigo treinador Kenneth Zeremeta e o preparador físico William Espinho de assédio sexual e abusos físicos e psicológicos que já estão a ser investigados. Pouco depois da denúncia das jogadoras, o Ministério Público anunciou uma investigação ao técnico que trabalhou com as seleções femininas do país entre 2010 e 2017 e a Federação de Futebol da Venezuela solidarizou-se com as jogadoras. Uma notícia do ciclismo: o ciclista português João Almeida, terceiro classificado na 102ª prova Milão-Turim em bicicleta, mas lamentou não ter lutado pela vitória, quando, contudo, confessa ainda que fez pódio e é, de facto, um bom resultado. Hoje, a Espanha venceu a Itália por 2-1 na primeira meia-final da Liga das Nações. A Espanha fica agora a aguardar o vencedor da outra meia-final, que é amanhã, entre a Bélgica e a França, para decidir quem vai suceder a Portugal no topo da Liga das Nações. O jogo da final disputa-se já no próximo domingo. E esta é a informação desportiva. Agora vamos ao valor do dólar norte-americano em Portugal e no Brasil e vice-versa. O dólar no espaço Schengen ou em Portugal, como quiser, vende-se, compra-se aliás a 0,86, vende-se a 1,15. No Brasil 5,51, 0,18 para o real. E também falámos ontem aqui numa possibilidade de podermos ter mais um furacão aqui na costa leste, que se está a formar agora junto à costa da Flórida. Ainda como ciclone ou tempestade tropical, poderá avançar pela costa em direção ao norte e, segundo as últimas simulações que vimos, vai encostar mesmo à nossa zona. Portanto, vamos estar atentos nos próximos dias ou na próxima semana àquilo que pode vir a acontecer. Portanto, nós vamos manter-nos atentos a esta situação. E agora vamos saber qual é a previsão do tempo que a Catarina Rebimbas compilou para amanhã e para os dias que se seguem. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 76 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 76 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 75 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 74 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 75 graus, Canberra com céu parcialmente nublado com 75 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 86 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 88 graus, Los Angeles com céu nublado com 71 graus, São Francisco com céu nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Portanto, já sabemos como é que o tempo vai estar amanhã nos próximos dias. Depois deste intervalo, vamos voltar com mais tópicos de informação e também com a linha aberta. Se quiser ligar, já sabe que poderá fazê-lo daqui a alguns minutos. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.
Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Monte da Estrela Tinto 4,99. Quinta do Val Tinto Branco 5,99. Monte Velho Tinto Branco 6,99. Muralhas de Monção Vinho Verde 6,99. Casa Américo Turiga Nacional 11,99. JH Anderson Porto Variedades 7,99. Brandy 1920 15,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Seja muito bem-vindo, portanto, a este espaço, à segunda parte do Especial Informação, dedicado à linha aberta e também a tópicos de informação que fazem parte das notícias do dia que nós guardamos para esta altura. Podemos discutir alguns assuntos, pode ligar para o 973-264-1462 e depois não se esqueça de baixar o volume do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Eu agora queria dar-lhe esta notícia, que eu acho que é ridícula, mas de qualquer maneira aconteceu no estado da Virgínia hoje. Uma menina de 10 anos chamada Teresa Sperry morreu de Covid-19 quando a professora fez levar consigo para a enfermaria outros alunos com sintomas de Covid-19. Ela fez de enfermeira apenas com 10 anos e faleceu. Terrível. Falámos há pouco de uma situação que foi comentada no Facebook sobre aquilo que o nosso colega e advogado residente em Portugal nos diz sobre a questão das cartas de condução. Muitas vezes a lei é a lei, mas muitas vezes temos de contrariar a lei. Infelizmente é assim. Portanto, de facto pode ter as duas cartas de condução, a portuguesa e a americana. Só não pode dizer que as tem. Portanto, se for mandado parar pela polícia e tenha uma carta de condução americana, pode mostrar o passaporte. Portanto, diga que está nos Estados Unidos, mostra o seu passaporte americano e não há nada de cartão de cidadão nem nada. Portanto, e está tudo bem. Se estiver em Portugal mais de 3 meses
e decidir então obter a carta portuguesa, que é válida por 2 anos, tem que fazer depois desses 2 anos substituí-la por uma carta portuguesa, então aí, e se tiver o seu cartão de cidadão com a morada em Portugal, já pode mostrar o cartão de cidadão com a carta portuguesa. Dizem que normalmente não é possível isso acontecer, mas as coisas acontecem e que dizem que não há bruxas, mas há, de facto há. Vamos à primeira chamada da linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite. Então, tudo bem? Olha, tenho aqui uma pequena dúvida. Eu acho que você que já falou, mas eu não estava a ouvir a televisão. Diga lá, então. A respeito da carta de condução para conduzir em Portugal só por 90 dias. Sim. Isso também é para um cidadão americano? Não. Se o senhor for cidadão americano, pode viajar para Portugal e conduzir com a carta americana e com o seu passaporte americano. Não mostre, por favor, o cartão de cidadão com morada dos Estados Unidos. Sim, senhor. Porque senão o carro é apreendido. Portanto, mostra o seu passaporte e a carta de condução e acabou. E, portanto, o senhor tem autorização de viajar com uma carta de condução americana e com o passaporte americano. Para dizer que é turista e está lá 90 dias. Agora, há outro problema. E isto nós nunca falámos aqui, um dia destes vamos ter que abordar o assunto. É que muitas vezes as pessoas usam o cartão de cidadão para poder passar na fronteira. Não há carimbos. Portanto, não se sabe quando é que a pessoa viajou. E isto pode causar um transtorno muito grande, não só lá como cá. Eu aconselho exatamente a fazer o que eu faço, que é utilizar o passaporte americano e pedir que me coloquem um carimbo no passaporte. Porque assim não há problema nenhum, mesmo que passe com o passaporte português ou com o cartão de cidadão, quando sair de Portugal, peça, por favor, ao elemento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que lhe carimbe o passaporte. E o senhor tem que passar por lá para dizer que vai sair do país, não é? Portanto, peça o carimbo no passaporte, que é para quando chegar aqui não lhe dizerem há quanto tempo é que o senhor está em Portugal? Estou há 2 semanas. Mas como é que eu sei? Pergunta o oficial de imigração aqui. Porque não há carimbos no passaporte, não é? Claro, portanto, é preciso ter cuidado com isso. Em relação à carta americana, pode conduzir com a carta e com o passaporte americano. Mas pode conduzir o tempo que quiser, não precisa só 90 dias, não? Não, os 90 dias só. Esse é que é o problema. Com a carta americana, sim, só pode conduzir os 90 dias, que é exatamente o mesmo período que um português que visita os Estados Unidos como turista pode conduzir. Portanto, é 90 dias ao máximo. Agora, se quiser ficar mais de 90 dias, se quiser lá ficar 6 meses, pede uma autorização. Eles dão-lhe uma autorização para o senhor conduzir durante 2 anos. Não tem problema nenhum. E pode utilizar as 2 cartas, sem qualquer problema. Só ao fim de 2 anos é que tem que fazer um teste prático para poder mudar de carta, no caso de querer mudar de carta. Se não quiser mudar de carta, não muda. Mas tem 2 anos para fazer isso. Mas por isso, dentro de 2 anos, pode pedir uma autorização para mudar de carta. Sim, pode pedir autorização, mas até lá pode conduzir depois com essa carta que eles dão, com essa autorização, que o senhor pode conduzir depois dos 90 dias. Compreendo. Está certo. Muito obrigado, prazer em ouvi-lo também. Boa noite e bom programa. Muito obrigado. Muitas vezes, como eu dizia, somos enganados com a própria lei. Andámos durante meses e meses e meses a dizer, atenção, o seu cartão de cidadão, por favor, ponha a morada americana, diga que vive aqui, se é de facto português, e tem passaporte português, cartão de cidadão com morada americana. Pois é, mas se tiver interesse em Portugal, paga mais impostos. Portanto, vamos violar a lei e, se tiver esses interesses, adquira o cartão de cidadão com morada de Portugal. Portanto, é errado, mas é a lei. Portanto, é assim, para poupar algum dinheiro. Muito boa noite. Linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Está-me a ouvir? Boa noite, Sr. Luís. Olá, boa noite. Diga. Fala Joaquim Carneiro de Virgínia. Sr. Carneiro, faz favor. Uma pergunta. Eu tenho um cunhado meu que vai viajar sexta-feira para Portugal. Ok. E tem um passaporte caducado. Sim. E ele pode viajar com o passaporte caducado ou tem de tirar algum... Em que companhia que ele vai viajar? Vai viajar na TAP. Pronto. Não precisa, pode viajar com o passaporte caducado até 31 de dezembro, não tem qualquer problema. Mas ele teve uma chamada hoje da TAP a dizer que ele tem que ter uma autorização do consulado. O consulado disse-nos que a única companhia que admite a possibilidade de poder viajar
com passaporte caducado é a TAP. Outra companhia não dá. Portanto, a TAP fechou os olhos a estas situações. Mas, se por acaso puder passar pelo consulado a qualquer hora do dia, de manhã, não é preciso fazer o apontamento, de manhã à tarde, pelo menos até à 1h30 da tarde, e pode dizer, olha, vou a Portugal, ele está caducado, dê-me aí um passaporte branco, chamado passaporte branco, um passaporte que lhe dá acesso a poder entrar no país e a sair sem qualquer problema. Portanto, pode fazê-lo, isso não tem qualquer problema. Agora, lá tem que resolver o problema do passaporte e renová-lo em Portugal. Sim. Portanto, quando chegar lá tem que ir a uma loja do cidadão, uma que tenha pouca gente, e agora as coisas estão a ficar melhores, não sei para que zona é que vai, mas se for para Lisboa é mais fácil, tem a loja do cidadão no Computador no Parque das Nações, que é uma imensa, é um centro de renovação de passaportes e de cartões de cidadão, em que é rápido de fazer. Se for para outra zona do país também há lojas de cidadão que o podem ajudar. Portanto, não se esqueça de renovar o passaporte lá, porque depois não pode entrar aqui se não tiver passaporte. E estamos a falar de um passaporte português. Portanto, tem que ter o cartão verde, em dia, o passaporte caducado para sair, mas depois para entrar tem que ter o passaporte em dia. Sim, mas eu já não para tirar o passaporte. Se puder ir até, vai esta sexta-feira, mas não sei amanhã, onde é que ele vive? O senhor está-me a falar de Virgínia, não é? Sim, sim. O seu consulado é o de Washington, não é? É do Washington. Pronto, vai ter que ir de Virgínia, uma horinha de caminho, uma horinha e meia, ir até lá e tentar que lhe deem um passaporte branco e explicar a situação. Mas a informação que nós temos é que a TAP não põe qualquer obstáculo à saída daqui de Newark, por exemplo. Não temos tido problemas e temos gente que tem saído com o passaporte caducado. E até com o cartão de cidadão só. Portanto, não tem qualquer problema. Ele vai partir daqui ou do Washington? É parte do Washington. Do Washington, na TAP? Sim. Pronto, a situação é a mesma, porque a TAP é a mesma companhia, a lei é a mesma, portanto, mas eu aconselho, eu estou a telefonar amanhã de manhã para o consulado em Washington e perguntar, porque afinal de contas, em relação a Newark e a Nova Iorque, isso é possível. Em relação a Washington, também deverá ser possível poder sair com o passaporte caducado, porque a lei diz isso, até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. Sim. Pode sair? Pode. Pronto, certo? Está certo. Meu amigo, olha, é aqui é o baralho da sorte, portanto, num telefonema resolve logo o problema. Está certo? Tá bom, a TAP dá-lhe uma informação, porque a TAP não sabe que existem estas leis aqui, não é? Portanto, a TAP rege-se pelas leis gerais, pré-pandemia, não pós-pandemia. Portanto, isto foi uma gentileza que a TAP teve com os passageiros que não tiveram a oportunidade de renovar os seus passaportes aqui nos Estados Unidos. Está certo? Está certo. Pronto, muito obrigado. Tá. Muito boa noite. Tá, boa noite, muito obrigado. Isto em relação aos passaportes. Em relação a notícias, há também informação de que Nova Iorque é a cidade mais cara dos Estados Unidos. Já sabe que, neste momento, além de Nova Iorque foi ultrapassado por Miami, veja bem. Ultrapassou Los Angeles, que era o primeiro classificado, e agora cá estamos com Nova Iorque, também no grupo dos 3 da frente. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite, então. Eu tenho uma pergunta que gostava de fazer. Faz favor. Há 2 anos atrás, eu vendi uma casa lá nas ilhas, em São Miguel, só que não fiz as mais-valias, ok? E agora, a minha família estamos numas heranças para poder vender. E a pessoa lá das finanças disse que para poderem vender as nossas propriedades, eu tinha que pagar as mais-valias atrás. As mais-valias entre membros da mesma família não há nada de especial. Note, não é a mesma coisa que vender a outra pessoa. Portanto, se existem várias pessoas da mesma família, há um cabeça de casal, portanto, as divisões são equitativas e aí tudo bem. Esses impostos são praticamente nem contam. O senhor vai ter que pagar agora, e isso vai contar e vai doer, é quando vender essa propriedade a alguém. Ou então que os seus irmãos a vendam a si, ou alguém dos seus irmãos fique com ela. Espera aí. Eu vendia, há uma casa minha, eu já la vendi há 2 anos atrás. Há 2?
Há 2 anos atrás que já vendi. Sim. Só que a casa era minha, não tinha nada a ver com família, ok? Ah, ok. E vendeu a quem? Vendi a uma pessoa da França. Pois, mas devia ter pago aí impostos às finanças, claro. Mas a pessoa que trabalhava nas finanças, ela me alertou que se eu não quisesse vir para trás, que se eu não quisesse fazer mais vida em Portugal, que eu devia esquecer isso. Claro. O cara falou. Tem toda a razão, e ele tinha razão. Se o senhor já não vai a Portugal, não tem nada em Portugal, não tem que pagar nada, não é? Eles não lhe podem vir buscar aquilo que não tem, não é? Porque se o senhor não tem contas em Portugal e não tem propriedades em Portugal, então esqueça, é melhor esquecer. Também é ilegal, mas, olha, é uma maneira de fugir à lei, não é? Exatamente. Não tem qualquer problema. Agora, se quiser vender outra propriedade, aí o problema já muda de figura, já tem que pagar as mais-valias da outra. É isso que quer chegar, mas digamos assim, agora, a minha família, já não somos 7 irmãos, ok? Pois. Os meus pais já morreram, a gente quer vender o que a gente temos. Será que aquilo que pertence a mim vai prejudicar os meus irmãos que não paguei as mais-valias? Não, vão prejudicar os seus irmãos, vão prejudicá-lo é assim, porque vai ter que pagar os 2 anos. Também a multa não é grande. Não, são 2 anos só, hein? Não é nada de especial. Portanto, só o senhor é que terá que pagar esses 2 anos E é uma boa pergunta, porque na próxima quarta-feira eu vou ter aqui o nosso advogado em Portugal a explicar-lhe o seu caso, concretamente, o que é que tem que fazer e o que é que vai pagar. Portanto, não se esqueça de vir a emissão de quarta-feira, está bem? Ok, então, muito obrigado. Esteja descansado. Na próxima quarta-feira, o Dr. Nelson 13 vai-lhe explicar a si o que é que deve fazer para não haver problemas. Está bem? Está certo? Muito obrigado. Muito obrigado também. Um grande abraço. E agora vamos fazer uma pequena pausa. Já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora temos 2 aniversariantes. Hoje não temos aniversários de casamento, mas temos 2 pessoas que fazem aninhos e que vão soprar velas. Para eles, os nossos parabéns e vamos conhecê-los. Happy birthday to you, parabéns a você. E vamos para o primeiro aniversariante da noite. Jacinto Sintra, 64 anos, caro amigo, muitos parabéns, que tenha muitos anos de vida. Marisa Figueiredo, muito bonita, 36 anos, cheia de felicidade, que tenha um dia feliz. E pronto, caros amigos, chegamos ao final desta emissão de quarta-feira. Amanhã aqui estará o Ricky Durães com a sua habitual emissão do Especial Informação. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, desejamos-lhe um resto de noite feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.